Olá, meus irmãos, a graça e a paz esteja com cada um dos amados irmãos. Eu sou o irmão Gilmar Santos e venho aqui respondendo a minha amada Elisângela de Petrópolis. Ela me mandou aqui uma carta, aliás, uma mensagem no WhatsApp, querendo que eu respondesse uma pergunta sobre um irmão que fez uma profetização sobre ela. E então ela falou para mim o seguinte, disse que esse irmão falou que ia acontecer várias coisas na vida dela. Ela ia perder o casamento dela e que ia acontecer acidente e várias outras coisas. Então eu respondi para ela, né? Eita Deus, esse Deus é carrasco. Esse Deus é um Deus terrível. Esse Deus que esse irmão que está servindo e passou isso para ela é um Deus completamente cruel, hein? Porque, então eu fiz uma pergunta a ela. Você ouviu essa profetização dele até o final e Deus pediu para você orar, irmã? Ela me respondeu, não. Eu disse, então, repreenda em nome de Jesus, porque esta profetização não pertence ao nosso Deus vivo. Como assim, irmão Gilmar? Eu vou começar a explicar a partir de agora. No livro de Tessalonicenses, capítulo 5:17, o nosso Deus nos pede para orar sem cessar através do apóstolo Paulo nas cartas do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5:17. Todas as coisas, quando vai acontecer de ruim, a primeira coisa que o nosso Deus nos pede é para nós orarmos. Quando vinha um certo profeta de Deus falar algo de mal ou de bom para ti, irmão, a primeira coisa que você deve observar nesse profeta é se ele está falando com mansidão e se o nosso Deus pede para orar. Por que eu digo isso? Porque o diabo, ele nunca vai pedir a ninguém para orar a Deus, porque ele detesta quem faz tal ato, clamando ao Deus vivo. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado nestas revelações, porque o nosso Senhor Jesus já nos revelou o que tinha que acontecer e o que vai acontecer. Porém, ele não pode falar mais sobre o caso, porque o Pai não tinha falado mais nada para ele. Mas aonde é que diz isso, irmão Gilmar? Em Mateus capítulo 24, fala as profecias do fim dos tempos. E ninguém hoje em dia é mais privilegiado do que Jesus, como eu já falei em um vídeo atrás. Se hoje em dia a pessoa é mais privilegiada do que Jesus Cristo, então não precisava o Messias ter vindo, já que Deus ia dar a profetização a certos pecadores que andam nesse mundo aí fazendo profetização do fim dos tempos. Eu também posso fazer uma profetização. Tá chegando os Jogos Olímpicos aí, vai ter um ataque terrorista, irmão. Vamos começar aí a ver essas coisas aí, que vai acontecer um ataque terrorista. Essa hipótese que eu tô jogando, tá, irmão? Não leva a sério, não. Mas eu falei no nome de Deus? Eu pedi para orar? Não. Por quê? Porque não foi Deus que me deu essa revelação. Quando Deus dá uma revelação, a primeira coisa que Ele vos pede é para orar. Ore, ore, ore. Seja boa a profetização, seja ruim. Escute sempre as profetizações até o fim, para que não haja problema depois. Jesus Cristo nos falou que quando tivesse prestes a acontecer essas coisas, nós veríamos rumores de terra, temores, vários atos iam acontecer. Porém, a gente tem que esperar todas essas coisas se cumprir. Aí nós teremos a certeza de que está se cumprindo tudo aquilo que a palavra do Senhor deixou por escrito. Está se cumprindo.
E até agora não deixou de se cumprir nada. Durante toda essa minha vida que eu estou vendo, não deixou de se cumprir absolutamente nada daquilo que o Senhor nos deixou por escrito. Vou contar uma história para os amados irmãos. Como foi que eu descobri que o meu pastor era realmente um profeta de Deus. Porque no dia em que eu sofria de arritmia cardíaca, eu estava em estado de depressão, eu pus os meus joelhos ao chão aqui na minha casa, levei o meu pensamento a Deus e comecei a clamar a Ele. Então eu abrindo uma palavra dele, ele me mostrou em Romanos 12:12, uma palavra muito forte que diz assim: alegrais vós na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. E então eu ainda, com a minha fé fria, eu disse: Senhor, se o Senhor usar este pastor que eu estou indo procurar, e esta igreja que eu procurarei congregar, se o Senhor falar através dele, eu ficarei nessa igreja, me converterei e me batizarei. Então, tinha uma igrejinha aqui próximo à minha casa, a Igreja Batista Monte da Fé, aqui na Rocinha mesmo. Então eu fui lá com meia hora de culto, Deus falou com aquele pastor, disse: tem um rapaz com o nome de Gilmar aqui na igreja, e eu quero que ele venha aqui para me entregar a mensagem que eu tenho de Deus para ele. Então eu fiquei quietinho lá no meu canto, porque a igreja estava lotada, eu pensando que tinha mais outros amados irmãos com o mesmo nome que eu, porém só tinha eu com esse mesmo nome. Então ele me chamou de novo, eu me levantei e fui lá e eu disse: eu sou o Gilmar. Ele disse: vem cá. Ele disse: olha, irmão, eu não sei o que você pediu a Deus em casa antes de vir para cá, mas Deus está dizendo que vai te dar a tua bênção, mas continue orando. Olha o que Deus pediu para mim, continuar orando. Tá vendo, irmão? Ainda que está a verdadeira palavra de Deus, continue orando. Entendeu? Foi aí que eu percebi que realmente este homem era homem de Deus. Mesmo eu tendo pedido em casa que Deus falasse com o profeta dele, mas mesmo assim a confirmação veio aí, porque ele me pediu para me orar. E eu já sabendo que o diabo jamais vai pedir para me orar, foi aí que eu descobri que realmente era Deus que estava falando comigo. Então, meus amados irmãos, qualquer profetização, seja boa ou seja ruim, preste muito bem atenção. Se este Deus pede para orar, o diabo ele jamais vai pedir para que nós clamarmos a Deus. Ele jamais vai pedir para você orar a Deus. Temos que tomar muito cuidado com esses profetas. Vou contar uma história para vocês. Eu tenho um tio que ele adora esses profetados. Ele adora esses profetas. Mas por que, irmão Gilmar? Porque ele morava aqui no Rio. Ele tinha carro, tinha casa aqui no Rio. Tinha um filho maravilhoso de 9 anos. Não, aliás, de 13 anos o filho dele tinha. Ele frequentava uma igreja aqui no Rio. Eu não vou dizer qual era a igreja não, para não deixar rixa entre os irmãos. Esses irmãos dessa igreja, todos eles que chegavam profetizando para a vida dele, que Deus ia dar uma benção, que Deus ia ser maravilhoso na vida dele, ia ser só alegria no lar dele. Então ele, com essa fé, crendo nos irmãos, viajou para o norte. Chegando ao norte com uma semana, 5 dias, ele foi a um casamento com os seus 2 filhos e a sua nora. Ao voltar desse casamento aconteceu um acidente. Ele acabou com o carro dele todinho nesse acidente. Definitivo, perda total. E perdeu o seu único filho que ele mais amava. Esse filho era o que ele mais amava durante esses 5. Ele tem 2 filhas e 3 filhos. Tinha 3 filhos, só que morreu o caçula nesse acidente. E ele mais amava esse filho porque tudo no mundo que ele fazia de obra, que ele era pedreiro, ele é pedreiro, esse garoto estava de dentro ajudando ele. Então ele ficou revoltado até hoje com esses negócios de profecia. Ele está revoltado até hoje, meus irmãos. Então, peço aos irmãos também que me ajudem em oração para que ele volte para os caminhos do Senhor. E que Deus continue abençoando a família dele, que é uma família maravilhosa. A mulher dele ainda continua nas igrejas, buscando por ele. Então ele falou isso para mim, que ficou revoltadíssimo com os irmãos que profetizaram essas bênçãos para ele. E até agora ele não viu nada de bênção na vida
dele. Então por isso que eu volto ao mesmo assunto. Prestem atenção nas profecias que esses amados irmãos andam falando, para que depois não venha dizer, ué, fulano é mentiroso. Claro, o espírito que está usando esse amado irmão é mentiroso, é o diabo. Ele é o pai da mentira. Ele fica lançando essas profecias para atemorizar os irmãos e perder o foco em Cristo. Jesus Cristo nos disse em Mateus 24, cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão falando em meu nome, louvado seja Deus. Meus irmãos, tomem cuidado em nome de Jesus. Tomem muito cuidado. Amém? Eu vou finalizando aqui este áudio, mas feliz da vida por estar passando a mensagem para os irmãos. E espero que os irmãos estejam entendidos aonde eu quis chegar através desse áudio. E que Deus proteja, os guarda e os defenda. Mas faça o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17. Orar sem cessar. Orar sem cessar, meus irmãos. Porque o diabo detesta quem ora. Ele detesta quem clama ao nosso Senhor. Que ele sabe que é da onde vem a nossa vitória. Da onde vem os nossos livramentos. Da onde vem a nossa salvação. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, fiquem todos na graça do nosso Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Louvado seja para todo sempre. Amém e amém. Oh glória, meu Deus. Aleluia, Senhor. Como é gostoso te servir, meu Deus.